Que a paz do Senhor Jesus esteja no teu coração, varão de Deus e varoa de Deus. Você que é um ministro do Senhor, uma ministra do Senhor Jesus Cristo, o Yeshua HaMashiach de nossa alma, se você tem como objetivo de melhor crescimento na sua vida ministerial, na sua igreja, no seu núcleo que você dirige, ou se você intenta reunir um grupo para o Senhor, para adorar o nome do Senhor, fazer discípulos, ensinar. Eu gostaria de te dizer que existem umas regras muito legais que as pessoas hoje atuam em prol de uma obra. Por exemplo, várias igrejas, vai chegando o final de ano, o líder vai orando ou a líder para que Deus revele para ele ou para ela uma palavra tema para o próximo ano, e durante aquele ano várias palavras Deus vai enviando, mas eles têm um foco sobre aquela revelação. Então, vem ministro, dá outras palavras, mas eles ministrando, eles vão regendo aquela palavra rema que o Senhor deu, aquela palavra revelada, aquela palavra viva, e unindo com o contexto geral, a palavra logos, que é a palavra do existir de Deus, do ser de Deus, da origem de Deus para nós, vai se solidificando metas anuais para que o povo tenha assim firme um foco a todo tempo. Isso é muito bom, isto é gratificante. Também existe aquele modelo de igreja que cada dia vem um pregador direcionando, entregando a palavra revelada, e para o povo adulto na fé isso é bom, porque ele já sabe discernir e tem entendimento e etc. Então ele vai se firmando sobre tudo que Deus vai falando, ele sabe destinar cada palavra, deixando penetrar na sua alma, no seu entendimento, na sua consciência, nos seus sentimentos, e enfim, a vida dele vai bem também. Já tem a igreja que ela tem uma regra, cada culto eles trazem um pregador diferente pelas revelações, pelo tipo de dom, e esta igreja ela vai trabalhando muito sobre o imediato das pessoas, porque a palavra de Deus ela fala no geral, ela especifica metas, direções e até fatores na vida das pessoas, e existe o imediato, resoluções que para as pessoas que estão sobrecarregadas, oprimidas ou até com objetivos que precisa ter uma ação ali, resolve. Isso é muito bom, mas a igreja que trabalha muito sobre o imediato, as pessoas que trabalham dedicadamente aos dons espirituais, inclusive esse um dom buscado da revelação, o do dom da profecia, o que ocorre? Com o tempo também ele já entregou revelações para as pessoas, já tem coisas que faltam acontecer, então às vezes as pessoas não têm por ele não desenvolver o respeito no dom edificador da igreja, que é o dom de ministério, que a pessoa tem que ter um respeito à liderança, um carinho à liderança, uma obediência à liderança, porque a liderança representa Cristo. Então, a igreja que trabalha bastante desse lado, ela acaba sofrendo porque as pessoas são rodízio na igreja, não são membros firmes, conhecido, onde se tem uma ficha com nome, endereço, telefone, a pessoa participativa no corpo. E hoje, o número de igreja trabalhando sobre rodízio de pessoas é enorme. As pessoas não são discípulos firmes do corpo de Cristo e nem de placas, porque eles estão buscando mais conforme as suas necessidades, ainda que deixaram ter uma obra regenerativa, deixaram o pecado e tudo, mas são crentes meio estacionados, que vão a Deus conforme as necessidades, e não por fazerem membrazia do corpo de Cristo e da igreja. Então o Senhor estava me dizendo, dá uma dica a esses líderes, aos que estão passando isso. O que você deve fazer? Vamos supor que toda a igreja ela precisa de salvação, ela precisa de cura, ela precisa de libertação, ela precisa reconstruir famílias, porque família faz a igreja, mas a igreja não faz família, porque se a igreja fizesse família não teria tanta gente que nasceu, cresceu, casou na igreja e hoje estão divorciados, desviados e tantas outras coisas. Então o que você deve fazer? Quando a palavra que o ministro levar for profunda, profética, que você vê que ela atinge necessidades da igreja,
durante um período, ministro de Deus e ministra de Deus, vai buscando de Deus uma direção e trabalhando no sentido daquela palavra. Ainda que não seja o mesmo texto, mas à noite vocês viram resposta, sinais de Deus, uma direção clara de luz. Continue trabalhando sobre aquela palavra por um tempo. Por quê? Porque o número de pessoas perdidas na palavra é muito alto. Aí Deus usou um vaso, falou isso. Aí Deus usou um vaso, trabalhou naquilo. Então você começa pegando as principais palavras que começam sendo dadas, que você vê, por exemplo, é necessidade por toda a vida, por todo o ano, e continua especificando essa área em formas de campanha ou nas suas ministrações, porque a quantidade de ministro que já não tem mais o respeito em ministrar na sua igreja, porque as pessoas só vão se tiver outra pessoa, mostra-se que foi negligência e a maneira em que ele deixou o povo crer mais nos outros do que dele, ou ele negligenciou a sua habilitação, ou ele não tem simplesmente ministério, não tem material para ali dar resposta aos anseios das pessoas. O que fazer? Faça isso. A palavra foi diretiva, veio do céu, surpreendeu você e a igreja ficar impactado. Continue trabalhando na direção daquela palavra. Em alguns cultos, não em todas. Para quê? Para que traga fé, mantenha a solidificação da fé naquilo que é uma verdade que foi revelada, para que sustente a força das pessoas e gere nela a vontade de se firmar mais no local, porque eles estão vendo que Deus está confirmando e sobre aquela direção da palavra, ainda que ele está esperando receber, mas já tem testemunhos de feitos. Isso vai ajudá-lo e ajudá-la no seu ministério. Que Deus te abençoe, que você tenha êxito em fazer discípulo, ensinando a guardar mandamentos, princípios éticos e morais, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Jesus Cristo vai estar conosco todos os dias, até a consumação do século. Um abraço e um beijo no teu coração.